Pessoal, cheguei pra gente. Hoje a gente pretende. Eu pretendo avançar bastante aí no projeto pra gente. Quem sabe até terminar o projeto. A parte funcional hoje pra gente ficar pra apresentação, tá? Vou só. Eu coloquei um cronograma no grupo, não sei se vocês viram, tá? Sobre o projeto integrador. Vocês conseguiram fazer a fechadura? A adequação? Eu acho que Armando vai estar vindo. Mas ele tá vindo hoje, né? Armando tá no trânsito, vai estar vindo. Pronto, coloquei hoje, ó. Explicação básica do tratamento de dados do ESP32 LoRa para o supervisório. Lembra que eu não estava conseguindo fazer essa comunicação? Aí eu, em casa, fui fazer esse tratamento de dados. E aí foi justamente o que eu coloquei para vocês aqui, ó. Primeiro você recebe um pacote, né, que é a string. Todo pacote de dados, né, que é enviado via LoRa, ele vai no formato de string, é um pacote. Como se fosse um correio. Não importa o que você está levando, mas ele vai chegar lá, ele vai empacotar. Tá certo? Aí aqui é a string. Depois ele vai transformar em caractere. Então basicamente é o seguinte, é como se seu nome completo fosse string e cada letra fosse caractere. Tá certo? Depois ele pega cada caractere desse e coloca em cada posição do vetor. E depois ele converte, não é? Cada vetor para inteiro. Ele converte cada vetor para inteiro e depois disso ele como eu posso dizer, ele transforma o valor em cada caractere, ele junta os valores, porque vamos supor que você esteja recebendo de luminosidade 550, por exemplo, a gente estava fazendo aqueles valores. Mas quando você recebe esse valor de 550 como um string, não é como um número. Aí ele precisa converter, não é, esse número, e aí ele separa 5, 5 e 0. Sendo que 5 é centena, o outro 5 é dezena e o outro 0 é a unidade. E aí todo esse tratamento de dados eu consegui fazer aqui no código, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ele tem uma rotina onde ele, enquanto está recebendo esse pacote, ele pega essa variável que está recebendo string e transforma para caractere. E aí você coloca um char, que é de caractere, aqui na frente. Depois você transforma para inteiro. E aí você transforma esse aqui, ó, para inteiro. E depois você transforma, você retorna esse valor subtraindo 48. Por quê? E aí é a codificação da computação, que é a tabela ASCII 2, tá certo? Você faz essa conversão, subtraindo 48 e você retém o valor inteiro, tá bom? E depois disso você faz o tratamento. Aí eu fiz esse tratamento, aí eu queria só que vocês ligassem aqui, em alguma tomada, liga ali que tá mais tranquilo. Ou então aqui, né? Toda vez eu esqueço que tem um aqui. Liga aqui. E aí eu vou abrir o supervisório e vocês vão ver. Oi, fale. Agora só uma dúvida. Por que tanta mudança de variável? Por que tanta conversão de variável? Tanta conversão? Só vai entender. Então, vamos lá. Oi? Por que tanta mudança? Isso sempre deixa o cara confuso. Vamos lá. É a mesma coisa do correio. Por que você precisa fazer uma conversão entre tipos de dados? Quando você vai enviar um pacote via correio para alguém, vamos supor que você vai enviar um vaso. Você não pega um vaso de vidro. Você não pega um vaso de vidro e coloca no carro, lá no caminhão dos correios. Você, na sua casa, vai colocar numa caixa, vai colocar papel, vai colocar algodão, para você proteger aquele dado. Depois daquele dado tá daquele formato, aquele pacote tá aquele formato, você vai entregar nos correios.
E os correios vai fazer o quê? Ele vai empacotar, vai colocar remetente, destinatário, ele vai empacotar de tal forma que aquele pacote seja adequado para ser transportado dentro de um carro. Então, por que você faz a conversão entre dados? Porque dependendo de onde esse dado vai ser tratado, ou vai ser manipulado, vamos dizer assim, dependendo de onde esse dado vai ser manipulado, a palavra é essa, manipulado, você precisa converter em um formato adequado para que aquela máquina que vai manipular, ela possa fazer o tratamento adequado. Então, por exemplo, um objeto, preste atenção, um objeto cortante, talvez na mão de um churrasqueiro não tenha um problema dele usar uma faca para cortar carne. Mas na mão de uma criança já fica complicado. Aí você já tem que colocar numa embalagem, se aquela criança for transportar, tem até uma proteção que você coloca. Então, dependendo de quem vai usar ou do que você vai fazer com o dado, você precisa guardar e adequar para a funcionalidade correta. Tá certo? Então, é basicamente isso. No nosso caso aqui, eu tenho 2 ESP32 LoRa. Então, eu quero fazer a comunicação entre eles. Eu não consigo enviar o dado inteiro. O dado inteiro é o quê? É um dado que você pode manipular e fazer operações matemáticas com ele. Somar, subtrair, multiplicar. Mas você não consegue transmitir dessa forma. Você precisa empacotar. E normalmente ele é transmitido via pacotes. Justamente esse tipo de dados. Por que acontece isso? Justamente porque, dependendo do que você quer fazer, o dado ele precisa estar empacotado de forma diferente. Senão dá erro, dá perda de dados. Então tem uma série de dados. Assim como se você for transportar um vaso de vidro, sem nenhuma proteção, vai acontecer o que com o vaso? Vai quebrar. Então você precisa tratar o dado dependendo do que você vai fazer com ele. Certo? Então não sei se ficou claro, mas o que é que eu estou querendo dizer? Dependendo do que você vai fazer, você precisa tratar o dado de uma forma diferente. Tá bom? Em relação a... Você vai usar rede. Oi? Você normalmente usa rede para fazer a transferência. Então isso você tem que levar em consideração quantidade de camada de rede. Isso. Muda, né? O tipo de dado vai mudar de uma camada para outra. Também é por aí também? É justamente por aí. Porque, por exemplo, é justamente por aí. Você tocou num ponto importante. Quando você pega... Acho que você está tentando lembrar do modelo OSI, né? Pronto. O modelo OSI é um sistema que você vai subindo de nível, partindo da máquina até a aplicação final, até o usuário. Então, por exemplo, a camada física, que é aquela primeira lá, essa camada aqui, ó. É essa camada física, quando eu estou tocando. É onde os sinais elétricos estão passando. Sendo que esses sinais elétricos são o quê? Que a gente estudou em elétrica digital. 0 e 1. Nível lógico de tensão alto, nível lógico de tensão baixo. Sendo que quando você sobe de nível, esses zeros e uns, eles se convertem em quê? Em sistema de numeração. Ele vai de sistema de linguagem de máquina binário para um sistema decimal. Então você converte, aí eu consigo programar aqui. Entendeu? Então, veja que você fez um tratamento de dados, você converteu esse dado. Então, por exemplo, o computador ele só entende zeros e 1. Uma máquina só entende zeros e 1. Então, você precisa converter, porque é dessa forma que ele entende. Se você estiver falando com alguém que só fala mandarim, ou que só fala espanhol, você precisa converter o que você quer falar para a língua dessa pessoa. É justamente isso. Porque senão ela não vai entender. O dado, para que ele possa ser manipulado e entendido, ele precisa ser convertido para aquela pessoa, ou melhor, para aquela máquina, né? Que vai manipular, tem que ser de uma forma que ele consiga entender. Tá bom? Isso está acontecendo o tempo todo, tá? Mas a gente não enxerga porque tudo isso é abstraído computacionalmente. Mas está acontecendo. Tá? Então é claro assim, eu fiz esse tratamento de dados aqui, tá?
E aí, por exemplo, eu declarei um vetor aqui, como eu falei, em cada vetor desse vai armazenar um caracterezinho desse. Esse caractere eu faço tratamento de dados com ele, dependendo se eu receber 4 dados, por exemplo, se eu receber 4 dados ou 3, eu sei que é o valor da luminosidade. Por quê? Porque a luminosidade que a gente viu aqui, lembra que a gente viu, apagou a luz, acendeu? Ela varia de 600 a 1200, de 600 a 1100. Já a temperatura só tem 2 caracteres. Dificilmente a temperatura vai passar de 99 graus aqui, não é? Então, se eu receber 2 caracteres, eu sei que é a temperatura. Se eu receber 3 ou 4, eu sei que é a luminosidade. Então é muito importante você conhecer o dado que você está manipulando. Porque quando você conhece o dado que você está manipulando, você sabe a informação que aquele dado ele representa. Todo dado, na computação, a ideia é que ele representa uma informação. Tá? Então, quanto mais você conhecer do dado, melhor você consegue representar essa informação. Então, eu fiz esse teste, nessa conversão, vou só demonstrar aqui novamente para vocês, ou melhor, vou demonstrar para vocês. Aqui na elipse escada. Lembrando que se eu abrir aqui o monitor serial, deixa eu abrir aqui o monitor serial. Ó que o pacote que eu fiz aqui, ó. Receive packet. Temperatura recebida 30 graus. De onde ele está vindo essa informação? Do sensor lá. Luminosidade 965. Aí eu vou pedir para alguém colocar a lanterna do celular lá, no sensor LDR. Veja o valor que vai receber aqui. Está recebendo 980. Coloca a lanterna aí para ver quanto é que vai chegar. Obviamente que vai demorar um pouquinho. 243. É só mudar o divisor de tensão, né? Se você inverter o divisor de tensão, o GND e os 5 volts, aí vai ser o contrário. Tá? Lembra do divisor de tensão, né? Hã? Ele colocou outra lanterna. Hã? Ele mudou ali. Tá 284. 284. Ó. Temperatura recebida 27. Não é 27 graus Celsius. Agora, claro, não é, vamos dizer assim, aqui está 31, deu 27. Também deve ter influenciado que ele colocou a luz ali e a luz, ela transmite calor, né? A radiação, né? Transmite calor também. Aí por isso que está dando uma oscilada ali. Mas enfim, aqui eu consegui recuperar a informação. Tá certo? Eu consegui recuperar essa informação. É interessante que isso acontece também quando você faz uma ligação de telefone. Quando você liga, a sua voz ela é convertida no processo de amostragem que é feito de analógico para digital. Nossa voz é analógica. A nossa voz é uma onda sonora. Tanto é que se não tiver o ar, se não tiver som, né, as moléculas de ar, ninguém vai conseguir escutar ninguém aqui, tá? Então aquele filme Guerra no Espaço, que você consegue ouvir tudo, na verdade não é bem assim, tá? Porque lá no espaço a ideia é que esteja vácuo e não tenha ar. E portanto não tem propagação de som lá, tá? Tem propagação da luz. Mas enfim, quando você fala, a sua voz é convertida de onda sonora para o quê? Um sinal elétrico. É convertida, tá vendo? Então a conversão ela está sempre presente em todos os momentos. Por que ela precisa ser convertida para o sinal elétrico? Porque o meu celular ele só entende o que é eletricidade. Depois é realizada outra conversão do sinal elétrico para uma sequência de bits, zeros e uns. E aí o nosso pacote de voz é armazenado. Esse pacote de bits é enviado para a operadora envia para o celular que você está conversando, e o seu celular recebe aquela sequência de bits e faz o processo inverso, que é a recuperação do sinal. Aí ele converte de digital para analógico. E aí ele faz o alto-falante vibrar, que é como se fosse aquele módulo buzzer. Lembra do módulo buzzer que a gente usou? É a mesma coisa. A gente faz uma excitação de um sinal elétrico naquele módulo buzzer e ele emite o som. O nosso celular faz a mesma coisa. Então veja que a todo momento eu estou convertendo dados. Tá?
Lembrando que esses dados estão vindo, tá? Aqui, e eu estou enviando aqui, ó, até BREG, valor luminosidade e valor temperatura aqui, ó, tá? Então, vamos ver se está funcionando aqui. Vou monitorar. É a tela de monitoramento. Espera aí. Deixa eu ver se eu cheguei a associar aqui, ó. Tags. Deixa eu ver aqui, é o tab reg 5 e 7. 5 e 7 é como se fosse o 6. O 8, né? Ó, vou apertar ler. Leitura ok. Ó, 28. Ó, a temperatura já tá aqui, ó, 28. E o outro é o 6, né? Que aqui seria o 5. Porque começa do 0 lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui é o 6. Então vamos ver aqui. Onde é que ele está? Info 1. Aqui, 6. Vou apertar ler, leitura ok. 240. Então, o valor que está ali está chegando no meu supervisório. Então, eu consegui fazer todo esse tratamento de dados. Desde o transmissor, chegando no receptor, está chegando aqui, passando por esse cabo, via Modbus, e chegando aqui no supervisório. Beleza? Alguma pergunta, além da pergunta dele, alguém tem alguma pergunta geral?